Fala, galerinha do terceiro ano de Geografia, voltamos aí para mais uma aula da nossa disciplina maravilhosa. E hoje a gente vai falar ainda sobre esses novos países que começaram a buscar o seu desenvolvimento industrial, econômico mais recente, que é o caso aí dos tigres asiáticos, que é o tema da nossa aula de hoje. Então você fique atento, anote as principais informações da aula, porque essa temática também está falando de progresso, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, estratégias para o crescimento, desses países que foram adotados no passado e vem sendo trabalhado até os dias atuais para poder garantir esse crescimento no mundo que é tão competitivo como é esse mundo globalizado. Beleza? Então, de olho na tela, vamos lá no quadro para a nossa aula 37.1. Galera, a nossa aula 37.1, ela fala sobre os tigres asiáticos. Eita, quem são esses tigres? Você que não lembra, estudou lá no Fundamental alguma coisa relacionada aos tigres asiáticos? Se você não lembra, não tem problema. É só para você ficar atento durante a aula e você vai compreender por que esta denominação tigres asiáticos. Então a gente vai falar hoje na nossa aula sobre os tigres asiáticos. Vamos entender esse modelo implantado dentro do seu território, que são as plataformas de exportação. Vamos compreender a diferença entre os tigres asiáticos, porque quando a gente fala de tigres asiáticos, tem os velhos tigres e também tem os tigres novos. Mas a gente vai comentar sobre os velhos tigres nesse primeiro momento e depois sobre os novos. Então, os velhos tigres são Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Pronto. Já apresentei a agenda da nossa aula. Então, os tigres asiáticos originais. Esses tigres originais, por que originais? Porque são os primeiros a surgirem ainda lá por volta da década de 70, mais ou menos, que vai surgir esses países que, a partir desse período, garantiram vamos colocar, um intenso processo de desenvolvimento industrial. Então, temos aqui, Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Essas quatro áreas recebem o nome aí de títulos de tigres asiáticos ou dragões asiáticos. Por isso que eu coloquei para vocês essas duas imagens, o tigre ou o dragão asiático. Mas no Brasil, a gente fala mais de tigres asiáticos. Então, essa dominação, por que receberam esse nome de tigres asiáticos? Por conta desse processo, vamos colocar, intenso da industrialização iniciada em 1970. Então, esses tigres asiáticos são chamados de velhos tigres ou primeira geração dos tigres asiáticos. Porque na década de 90 surgiram novos países também conhecidos como tigres asiáticos. Só que eles são chamados de segunda geração ou novos tigres asiáticos. Então, uma das características marcantes desses países, vem aqui comigo, que iniciaram o seu processo intenso de industrialização a partir de 1990, essa característica da implantação da indústria não para abastecer o mercado interno, como aconteceu com o Brasil, mas sim essa industrialização que começou a ser desenvolvida, produzida dentro dos territórios dos velhos tigres, mas onde foi pensado desde o primeiro momento, produzir a indústria para exportar, ou seja, vender os seus produtos. Então, falou de tigres asiáticos, o modelo implantado de industrialização foi o modelo voltado para venda no mercado externo, que no caso é a exportação. Diferente do Brasil.
Quando o Brasil implantou a sua indústria, o modelo implantado foi substituição das importações, ou seja, produzir dentro do Brasil para o Brasil deixar de comprar de fora. Mas no primeiro momento aí o Brasil não exportava, não vendia seu produto para nenhum outro lugar, beleza? Esse é o modelo de substituição das importações implantado no início do processo industrial brasileiro. Vamos lá no quadro. Temos aqui a localização da primeira geração dos tigres asiáticos. Olha, algo bem interessante quando a gente observa é o seguinte, ó. Taiwan, um pequeno território. A gente tem Hong Kong, beleza? Então a gente observa o quê? Áreas de pequeno território. E a Singapura aqui, ó. Não são áreas de extensos territórios. Então, um ponto comum desses países foi o quê? Um rápido processo de implantação industrial em territórios de pequeno porte. Então, eles estão localizados aonde? Estão localizados na Ásia, continente asiático. O início da transformação. Como se deu todo esse processo de transformação dos tigres asiáticos? No primeiro momento, ocorreu a instalação de filiais de indústrias estadunidenses, japonesas, que contaram com essas vantagens da nova localização. Então, esses países fizeram o seguinte: abriram as suas porteiras para a entrada dessas empresas internacionais, multinacionais, no seu território. E essa galerinha que foi atraída de indústrias, de marcas para os tigres asiáticos, elas não procuraram esses territórios por acaso. Aí a gente pode citar os fatores que acabaram motivando as indústrias estadunidenses, japonesas, a migrarem para a região dos tigres asiáticos. A questão da localização, a proximidade aí do Oceano Pacífico, que é um oceano tão importante para a rota comercial. Outra vantagem dentro dos tigres, mão de obra barata. Muita gente naquele território, consequentemente, tem uma mão de obra mais barata. E a mão de obra, ó, qualificada, abundante e disciplinada. Então, essas características marcam o quê? A primeira geração dos tigres asiáticos, que são conhecidos aí como velhos tigres. Então, esses fatores, essas vantagens, acabaram despertando o interesse de várias nações, como Estados Unidos e Japão, para ter essa relação comercial dentro da região dos tigres asiáticos. Então, todo esse processo da chegada dessas indústrias acabou impulsionando as transformações econômica e industrial destas nações. Inicialmente, a industrialização, ó, falei há pouco para vocês, baseou-se na exportação de quê? De venda de tecidos, brinquedos e pequenos componentes eletrônicos produzidos pelos tigres asiáticos. Esses produtos da época, lá na década de 70, 80, não tinha muita qualidade, mas já era vendido para diversas partes do mundo. Mas esses países começaram a receber investimentos e esses investimentos começaram a ser injetados na educação, na pesquisa, no desenvolvimento e, consequentemente, vai ocorrer uma melhoria no processo produtivo. E eles começam agora a produzir produtos com tecnologias mais avançadas. Olha, lá na década de 90, videocassetes, aparelhos de DVD, quando já perto de 2000, relógios, televisores, microcomputadores, década de 90, celulares.
Então, olha só, novamente a gente analisa uma situação que o país começou a melhorar a sua questão econômica, a sua questão industrial, produzir produtos de maior qualidade a partir do momento que houve o quê? O investimento na pesquisa, o investimento na educação. Então, tudo isso aí contribuiu para a produção de produtos com melhor qualidade. E se eu tenho um produto de melhor qualidade, certamente eu consigo vender este produto com mais valor. E aí, se eu vendo um produto aí que tem mais valor, certamente eu vou ter um retorno, um lucro, que é chamado de lucro maior. E dessa forma eu vou conseguir produzir e garantir o quê? O crescimento, o desenvolvimento melhor do meu país. Vamos lá no quadro. Outras vantagens. Olha só, que aconteceu aí dentro do território do tigre asiático. A adoção de valores japoneses. Então, foi bem marcante, bem importante para o crescimento dos tigres. A obediência, a disciplina no trabalho, o trabalho e a cultura do Japão acabou também influenciando aí os tigres asiáticos. Subsídio aí, ó, as exportações, dificultando a concorrência dos produtos estrangeiros. Depois que eles adquiriram o quê, galera? O seu desenvolvimento, a sua experiência de produção industrial, produção econômica, eles começaram a adotar uma medida para dificultar o quê? A entrada de produtos estrangeiros no seu território. E eles começaram o quê? Subsidiar as exportações, dificultando a concorrência dos produtos estrangeiros. Então, olha só, eles começaram a baratear o seu produto para poder garantir que os produtos estrangeiros não pudessem entrar dentro do seu território. Foi isso que aconteceu. E começaram a investir cada vez mais na exportação dos seus países para poder atingir novos mercados. Então, olha só, também um estímulo que foi adotado foi a questão do trabalhador dentro dos tigres garantir esse sistema de poupança interna e o país investir em educação. Então, tudo isso acabou tornando-se prioritário e essa galera, denominada tigres asiáticos, conseguiu aí garantir o seu desenvolvimento. Vamos observar agora os índices socioeconômicos dos tigres asiáticos. Presta atenção. Aqui nós temos aqui, ó, dados da população, o PIB de cada país, o IDH, a renda e a expectativa de vida. Brasil é um país emergente, como bem sabemos. A Austrália já é desenvolvida. Aí nós temos Taiwan, tigres asiáticos, Singapura também tigre, Hong Kong, Coreia do Sul, tigre. Se a gente analisar os indicadores, por exemplo, do PIB de Taiwan, que aqui a gente não tem informação de Taiwan, mas tem de Singapura, é um PIB considerável. E quando a gente analisa os indicadores aqui do IDH, olha o de Singapura, 0,9, Hong Kong, 0,9, Coreia do Sul, 0,9, quase 1, né? Olha, Estados Unidos, 0,9, que no caso aí quase 0,93. Então, galera, os índices dos países denominados aí tigres asiáticos são parecidos com índices de desenvolvimento humano dos países desenvolvidos, dos Estados Unidos e da Austrália. O Brasil é um país subdesenvolvido igual Taiwan, igual Singapura, igual Hong Kong, igual Coreia do Sul, mas o seu IDH é menor. Então, esses investimentos na educação, esse comportamento cultural influenciado pelo Japão, acabou sendo muito importante para o desenvolvimento dessas regiões e esse processo industrial. Olha a expectativa de vida, a média da expectativa de vida da Singapura.
82 e 85. Homem, 82 anos, mulheres, 85. Olha a média do Brasil. Brasil, homem, a gente tem 72 anos e a mulher com 79 anos. Então, a gente observa nessa tabela do quadro socioeconômico das nações que essa galerinha denominada tigres asiáticos começaram o seu processo de industrialização recente, porque década de 70 não é tão distante da atualidade. Mas houve o quê? Investimentos na educação, revestimento de recursos para o desenvolvimento social, econômico, e é por isso que a gente observa esse grande crescimento. Não apenas o crescimento econômico, mas também o crescimento social. Vamos lá no quadro. Singapura, a gente vai falar um pouquinho sobre cada tigre, para a gente poder entender toda essa questão do progresso, avanço. A Singapura, no passado, ela foi uma colônia britânica, até 1959. Em 1965, ocorreu o quê? A sua independência. A localização dela é muito importante, porque ela está entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, como a gente vai observar aqui no mapa. Singapura, ó. Olha essa região aqui, ó. E a gente observa o quê? Os oceanos Índico e o Oceano Pacífico. Então, tem aí uma localização estratégica, porque é uma área certamente fácil aí para a questão, né, do deslocamento dos produtos, toda essa questão aí da logística. Ela está situada na rota de navios petroleiro, que abastece os países do Extremo Oriente. Singapura tem um dos mais movimentados portos do mundo. É formada por apenas uma cidade, tendo 100% da sua população urbana, não é rural. Então, 100%, uma informação importante, da população de Singapura é população urbana. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão da economia dentro de Singapura. A economia é baseada nos setores financeiro e industrial. É muito dependente do capital externo, ou seja, tem dinheiro de vários países que acabam financiando grandes projetos dentro de Singapura. Por isso que Singapura, apesar do seu índice socioeconômico considerável, não é considerado o país desenvolvido, porque apesar da questão do IDH positivo, ainda a gente vai encontrar as desigualdades de ordem social e econômica. Singapura, como é um pequeno território, acaba importando alimentos, fontes de energia, matérias-primas para o desenvolvimento da indústria, de vários segmentos. Os principais ramos industriais: máquinas, equipamentos de tecnologia de ponta e petroquímica. Uma observação, falei para vocês lá no início da aula que esses países aí possuem uma característica comum parecida, que é o pequeno território. Então, esses países eles decidiram no seu processo industrial não investir naquela indústria de base pesada, onde necessitava-se de grande quantidade de matéria-prima para a produção industrial, nada disso. Resolveram investir em uma indústria mais tecnológica para poder garantir o quê? Essa menor dependência do mercado das exportações estrangeiras, né? Ou seja, das importações estrangeiras. Deixar de comprar e menos porque se comprar muito não tem tanta lucratividade. Vamos lá no quadro. Olha aí, outro tigre asiático aqui a gente vai encontrar a Coreia do Sul. Coreia, ela vai surgir como consequência da Guerra da Coreia. A gente sabe que tinha a Coreia do Sul, hoje temos a Coreia do Sul e Coreia do Norte. E essa guerra aconteceu entre 1950 e 1953. Coreia do Norte mais fechada e Coreia do Sul mais ligada ao capitalismo. Essa guerra foi travada entre o Sul, que era capitalista, e o Norte, comunista.
no contexto ainda lá da Guerra Fria, que aconteceu no período pós-Segunda Guerra Mundial. O novo país adotou o regime capitalista e foi sempre apoiado pelos Estados Unidos, até mesmo militarmente. Localização da Coreia do Sul, a gente está observando aqui no mapa também, ó, a gente vai encontrar a saída, porque tem o Mar Amarelo, tem o Mar do Japão, tem rota comercial nesse território. O crescimento da Coreia do Sul foi esse processo de industrialização que iniciou a partir de 1990. E realmente a produção da Coreia do Sul também é voltada para exportação. Só que quando a gente fala de tigres asiáticos, a Coreia do Sul é um caso um pouco diferenciado. Vem comigo, diretor. Porque a Coreia do Sul, ela começou a investir, no primeiro momento, para a implantação do seu polo industrial em famílias tradicionais, que já tinham uma certa influência dentro do país, produzir alguma coisa no campo industrial, até mesmo em outras áreas. E essas empresas eram chamadas essas famílias tradicionais criavam grupos, entendeu? Industriais, que no primeiro momento eram conhecidos como chaebol, beleza? Então a gente vai entender um pouquinho que a Coreia do Sul, nesse processo industrial, ela não teve a abertura do seu mercado muito assim ao capital externo, mas investiu aí com a população local do seu país. Vamos lá no quadro. Preste atenção. Nesse processo, grandes conglomerados, os conglomerados familiares, chamados aí de chaebols, foram fortalecidos e ajudados pelo Estado para a promoção desse desenvolvimento industriais. Esses conglomerados familiares, mais tarde, se tornaram em empresas globais. Então, essas empresas já existiam, mas aí o governo, compreendendo a necessidade de investimento, começou a injetar dinheiro nesses conglomerados familiares e esses conglomerados tornaram-se grandes marcas conhecidas na atualidade, como a Hyundai, Samsung e LG. Dos 4 tigres, a Coreia é o que tem a economia mais diversificada dentro da Ásia, quando a gente fala dos tigres asiáticos. É uma indústria mesmo tecnológica, a galera domina na telefonia, no automóvel. Então, a gente tem a Samsung e a LG, a gente sabe que é uma grande competidora da marca dos Estados Unidos. Vamos lá. Hong Kong, outro tigre. O que temos para falar de Hong Kong? Hong Kong foi colônia inglesa durante 150 anos e voltou aí para a administração só em 1997 da China, né? Hong Kong é o centro financeiro mundial, tem portos movimentados, por sinal, é um dos portos mais movimentados também do mundo, e é uma região administrativa. E essa região de Hong Kong sempre está ali numa situação um pouco delicada, entendeu? Com a China, porque eles consideram essa aproximação de Hong Kong e o capitalismo não tão interessante. Aí, por conta disso, gera-se vários problemas na relação da China e Hong Kong. Vamos lá, a gente tem aqui, deixa eu voltar aqui, tem a localização de Hong Kong. A gente observa a sua localização, para a gente poder entender, aqui a gente consegue ver novamente. É um pequeno território, como eu falei há pouco. E vamos para a característica. A economia. Como que é a economia de Hong Kong? Voltada para o mercado, comércio exterior, exportação. Extremamente liberal, não há taxas e o governo não interfere na economia. Então, é uma economia de livre comércio, onde não tem tanta interferência do governo, por exemplo. Num país que é socialista, a gente sabe que tem a interferência do governo, que no caso seria a economia planificada. O setor primário é inexistente. Hong Kong sofre muito também por conta desse pequeno território e acaba importando, ou seja, comprando muita comida e recursos minerais de outros países. O setor secundário diminuiu acentuadamente, né, que é as indústrias,
com informações mais recentes, se comparado com o outro. E a gente tem aqui as informações da participação na economia do PIB de Hong Kong. O setor terciário, que é o setor de serviços, tem a participação de 93% e a indústria de 7%. Taiwan, outro país. O que a gente tem para falar sobre Taiwan? Olha só, situação política de Taiwan também, a gente encontra aí uma indefinida. Os comunistas tomaram o poder da China em 1949 e Taiwan tornou-se uma plataforma de exportação em 1960. Desde a fundação da República Popular da China, nacionalista em Formosa, a China considera Taiwan como uma província rebelde. É aquilo que eu falei, quase parecido com Hong Kong, por conta dessa aproximação de Taiwan também, mais no modelo capitalista, porque o modelo chinês, a gente sabe que hoje, em pleno século XXI, 2023, a China ainda tem a seguinte característica política e econômica. China é considerada um país vamos colocar, parcialmente capitalista por conta da sua economia, mas China tem ainda a sua política socialista. Então, para alguns estudiosos, autores denominam que a China tem o seu sistema chamado socialismo de mercado, quando a gente fala da questão da economia, porque tem essa relação comercial com o mundo capitalista. A maior prova disso é o Brasil, que é um país aí considerado capitalista, subdesenvolvido, e tem uma excelente relação com a China. Então, essa é a característica da China. Vamos lá no quadro? Pronto, a localização aí de Taiwan, também um pequeno território, mas aí está bem localizado, que a gente encontra a saída, a proximidade do Oceano Pacífico, o Mar da China Oriental, temos o Mar da China Meridional e o Mar das Filipinas. Então, uma boa localização, excelente para exportação. Então, após o seu processo de industrialização de Taiwan, suas empresas transnacionais passaram a transferir indústrias tradicionais que necessitavam de muita mão de obra para os países como China, Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. O setor terciário tem se desenvolvido muito no país, principalmente com lojas de atacado e varejo, financeiras e também lojas imobiliárias. A indústria dentro dessa localização de Taiwan, a gente vai observar o seguinte, a indústria de tecnologia de ponta é o principal ramo do setor secundário. Tecnologia de ponta. Não poderia ser uma outra indústria, é um pequeno território, então eles teriam que comprar muita matéria-prima de fora. Então, 54,2% em indústria de tecnologia de ponta. E aí a gente pode citar os monitores de tela plana, chips, circuito integrado, instrumentos de precisão, acabam movimentando a economia do território de Taiwan. Pronto, agora, galera, a gente vai falar aí sobre novos tigres asiáticos. Falei até agora sobre velhos tigres asiáticos, ou primeira geração dos tigres asiáticos, que iniciaram seu processo industrial por volta da década de 70, no modelo de produção industrial voltado aí para exportação. Agora, a gente vai para a segunda fase dos tigres asiáticos, que são chamados aí de novos tigres asiáticos. De olho no quadro, vamos lá. Então, os novos tigres asiáticos. Localização desses no Sudeste Asiático. A gente observa. Então, eles são chamados de novos tigres asiáticos ou segunda geração de tigres asiáticos. E como falei há pouco, surgiu em 1990. Essa nova geração é formada pela Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas e Vietnã. Vamos para as características. Produção dos novos tigres asiáticos, parecida com a produção da primeira geração. O modelo industrial voltado aí para o mercado externo. As principais indústrias não são indústrias pesadas, porque, se a gente observar, esses países também têm a questão do pequeno território. E se tem um pequeno território,
não vai ter a quantidade de matérias-primas necessária para a produção industrial. Então, a gente vai encontrar principalmente as indústrias têxteis, de calçados, alimentos, brinquedos e produtos eletrônicos. Também, dentro desses territórios, a gente vai encontrar a abertura para o mercado, para o comércio internacional, com a presença de multinacionais e empresas maquiladoras, que já vou explicar para vocês o que são as maquiladoras, no próximo slide. Mão de obra. Olha a característica da mão de obra. Lembra lá da mão de obra da primeira geração, qualificada, disciplinada? Nós temos a seguinte característica da segunda geração dos tigres asiáticos. Mão de obra mais barata, porém menos qualificada. Não é tão qualificada comparado aí com a primeira geração. O que são as maquiladoras que eu falei há pouco para vocês? São empresas que importam, ou seja, compram peças e componentes de suas matrizes estrangeiras para que os produtos como carros, computadores, aparelhos de som sejam manufaturados, ou seja, montados por trabalhadores que ganham salário inferior ao daqueles que trabalham nas matrizes, para depois exportar o produto final para o país de origem da empresa ou para outros países em que o produto seja competitivo. Então, esse modelo de maquiladoras, ele é bem praticado, difundido na atualidade pelas grandes potências econômicas, como acontece dentro dos tigres asiáticos. Empresas que têm o maior poder acabam, de repente, enviando vários produtos para ser montados dentro das indústrias maquiladoras dos novos tigres asiáticos, em razão dessa mão de obra mais barata. Aí, de repente, você pode questionar o seguinte: não seria mais barato produzir no próprio país? Não, porque esse país acaba gastando energia, ele acaba pagando uma mão de obra mais cara, porque quanto mais qualificada a mão de obra de um determinado país, certamente mais um valor maior será pago pelo serviço. Então, por isso que eles acabam priorizando essa montagem nas maquiladoras dentro dos novos tigres, onde tem essa abundância de mão de obra menos qualificada, que resulta aí numa mão de obra mais barata. Beleza? Vamos lá no quadro. Temos aqui uma maquiladora para a gente entender dessa forma. Nada é produzido no país que recebe uma maquiladora. Eles trabalham aí na montagem daquele determinado produto. Quanto à indústria, como que é a indústria dos novos tigres? Invertem em diversos setores. Por exemplo, as Filipinas vai produzir alimento, roupa, equipamentos elétricos. A Indonésia tem a química, a indústria química, a de componentes eletrônicos, pneus, papel, têxtil, cimentos e bicicleta. Produtora de petróleo também, a Indonésia e gás natural, e é um membro da OPEP. Vamos lá. Tailândia, computadores, eletroeletrônico, têxteis, sapatos e joias. Malásia, cimento, aparelhos eletrônicos e pneus. As características dos novos tigres asiáticos. O Vietnã possui uma economia baseada no setor agrícola, o arroz, o setor industrial com destaque para a produção de calçados, roupas, brinquedos e produtos eletrônicos. Então, os novos tigres asiáticos, entre quais se destacam a Malásia, apresentam uma situação bastante original, de simples montadores para exportação, que são as áreas de maquiladoras. Então, de simples montadores para exportação, Malásia acabou se destacando muito na questão do cenário da economia, da industrialização, porque ela começou a investir na educação, na pesquisa
e passaram a desenvolver tecnologia. E hoje são destaque na área da industrialização mais avançada dentro da segunda geração dos tigres asiáticos. Quais foram os fatores responsáveis por essa transformação dentro da Malásia? Investimentos maciços, novamente, em quê? Na educação e nas pesquisas tecnológicas. Então, os novos tigres são países que não são considerados ainda desenvolvidos. São países subdesenvolvidos, industrializados, emergentes. Porém, a gente vai encontrar, apesar desse crescimento econômico, as desigualdades ainda que se mantêm dentro dessas nações. A dependência econômica de organismos externos e também de países mais desenvolvidos. E, dentro da segunda geração, dentro desses países, a gente vai encontrar sistemas políticos autoritários. Aí temos aqui as bandeiras de cada país da segunda geração: Malásia, Tailândia, Vietnã, Indonésia e Filipinas. E para fechar, nós temos aqui o PIB previsto para os próximos 10 anos, de 2019 a 2028. Então, a gente tem um estudo e países da segunda geração aparecem nesse ranking aí como áreas de grande crescimento do PIB para o futuro, né? Até 2028, por conta desse avanço industrial dentro do seu território. Beleza, galera? Deixa eu tomar aqui uma água rapidamente e a gente já volta para estar explicando aí. Vem aqui comigo. Então é dessa forma que aconteceu. Falar de tigres asiáticos é lembrar da diferença aí da primeira e segunda geração. Então, a primeira geração, 1970, a segunda geração, década de 90. O modelo de industrialização voltado para exportação dos tigres asiáticos. Vamos lá no quadro. Preste atenção, agora chegou um momento especial que eu quero mandar abraço aqui para duas escolas hoje. A gente sempre está mandando um salve para a galera do Terceirão. Então, o meu primeiro salve vai para essa turma top de linha que eu já conheci presencialmente, que é a galera lá de Pimenteiras, lá das proximidades lá do Guaporé, onde tem um festival de praia que é top de linha no estado de Rondônia. Então, um grande abraço aí para os estudantes, nossos alunos da escola Inácio de Castro, em Pimenteiras. E um abraço especial para essa professora que é top de linha, a nossa professora Dolores, que também conheço ela pessoalmente por conta das visitas. Então, um abraço para vocês aí. Um salve para o Terceirão, lá de Pimenteiras 2023. Outro salve aqui vai para essa turma também aqui, que é coordenada aí pelo professor Presencial Fernando, que mandou essa foto aí para a gente poder estar mandando esse salve para essa galera também. É da terceira extensão, nossos alunos aqui da Escola Maria Celeste, em Guajará-Mirim, Rondônia. Então, salve aí para essas duas turmas da Geografia, que uma que está em Guajará e a outra que está lá em Pimenteiras, praticamente os extremos aí. Uma aqui mais próximo de Porto Velho e a outra quase lá já no Mato Grosso. Beleza, galera? Então, olha só, estamos juntos, beleza? Cada estudante de Geografia da mediação tecnológica, a gente está junto. Qualquer coisa é só chamar, mandar foto que a gente vai estar sempre postando por aqui. Um grande abraço e até daqui a pouco aí na nossa aula de revisão. Valeu, tchau!